Convidada de hoje nasceu no interior de São Paulo, atua hoje em Salvador e é especialista em plástico ocular. Hoje eu converso com a oftalmologista, a doutora Miriam Vaz. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Mi. E é isso, vamos bater um papo aí. Com certeza, eu tô super curiosa. Eu queria falar um pouquinho, como é que você veio de São Paulo, do interior de São Paulo, parou aqui em Salvador? Me conta essa história aí. Casou com baiano? Meu marido é baiano, nós nos conhecemos na residência, então nós fizemos toda a nossa formação juntos. Ele também é oftalmologista e desde que nós decidimos nos casar, eu sabia que eu teria que vir para a Bahia, eu ia me tornar uma baiana. Então, a família dele toda daqui, o pai dele, meu sogro, tem uma clínica aqui em Salvador, na área de oftalmologia, e aí era inevitável, eu teria que vir para a Bahia mesmo. Ai, que legal. E essa transição, vocês estudaram lá, vieram para cá, e aí você já começou a se inserir. E por que a cirurgia plástica ocular, a blefaroplastia? Pois é, assim, quando eu comecei a fazer a oftalmologia, eu sempre tive uma tendência à área cirúrgica, à área intervencionista. Eu procurei fazer oftalmologia porque eu gosto de cirurgias menores, mais delicadas, sou muito perfeccionista, então entrei realmente nessa residência, já decidida a fazer alguma área cirúrgica dentro da oftalmologia. Eu falo que, assim, eu me apaixonei por todas as áreas. Então, assim, oftalmologia como um todo foi minha paixão. Qualquer área cirúrgica dentro da oftalmologia que eu me propôs a fazer, eu seria muito feliz. Mas várias circunstâncias me levaram à cirurgia de pálpebra, a oculoplástica, tá? Na residência, o foco da oculoplástica é muito funcional. Então, a gente dá muito foco no bem-estar do paciente, na função ocular, do fechamento, da abertura. Então, a gente opera muito pacientes que têm pitose, que é aquela pálpebra mais fechadinha, caidinha, mau posicionamento palpebral, pálpebras para fora, que no caso é o ectrópio, ou para dentro, entrópio. Ou então pacientes que têm um excesso muito grande de pele a ponto de já atrapalhar o campo de visão, né? Que aí seria uma blefaroplastia realmente, mas com o intuito funcional de melhora de campo de visão. É isso que eu queria te perguntar. O que é a blefaroplastia? Porque muita gente sabe, mas também muita gente está assistindo pode não saber. Explica um pouquinho pra gente. Então, a blefaroplastia é a cirurgia de pálpebras. Então, o foco é o quê? Reduzir o excesso de pele, excesso de bolsa de gordura e reposicionar alguns tecidos. Então, assim, hoje em dia, meu foco é muito maior na blefaroplastia estética. A procura é muito maior para isso, né? Então, pessoas que já estão incomodadas na utilização da maquiagem, que já sentem aquele excessozinho de pele, de peso. Então, assim, a grande procura hoje é para isso. Então, a blefaroplastia estética é realizada para retirar esse excesso de pele, essa dobra, retirar bolsas de gordura, rejuvenescer o olhar como um todo, dar uma naturalidade, reduzir o cansaço. Claro. Tenho algumas amigas que já fizeram. Amigas assim, com 30 e tantos anos. É mito ou é verdade? Você pode fazer em qualquer idade? Assim, eu falo assim, independente da idade, a gente pode realizar quando bem indicada. Então, assim, nós temos dois fatores importantes na indicação. Um deles é realmente ter o excesso, né? Ter o excesso de pele, o excesso de bolsa de gordura. E a segunda indicação, realmente o paciente tem que estar incomodado com aquilo. Então, a gente tem, às vezes, pacientes muito jovens que querem fazer a cirurgia e eu sou muito sincera. Alguns pacientes têm uma dobra muito pequena de pele. Tem como postergar a cirurgia, tem como utilizar outros recursos, né, na área de dermatologia, por exemplo, para melhorar e postergar essa cirurgia.
Então, tem pacientes jovens que querem, que têm um incômodo estético, mas não tem indicação. Eu acho que o custo-benefício aí de se criar uma cicatriz não vai valer a pena. Então, eu realmente oriento, vamos esperar um pouquinho. E tem também o outro caso, aquelas pacientes, às vezes, até com mais idade, que têm um excesso grande, mas que não se incomoda com aquilo, né? Que chega e fala, não, isso não me incomoda. E aí, realmente, não tem indicação. Ah, bacana. Pelo que eu pesquisei, sai uma gordurinha, né? Então, uma coisa assim que pesa no olhar, realmente. Na verdade, assim, eu faço uma avaliação para ver a necessidade real. Cada paciente precisa de uma cirurgia. Então, assim, aquela coisa de receita de bolo. Vou fazer minha blefaroplastia, vai ser idêntica à da minha colega? Não existe isso. Por quê? Tem pacientes que a gente vai tirar aquela pele mais superficial. Outros pacientes a gente tem que mexer já numa musculatura um pouco mais interna. Ah, tá. Algumas pessoas têm a bolsa de gordura aparente, outras não, outras já têm essa área um pouco mais encovada, então nem tem indicação de se mexer na bolsa de gordura. Então, assim, as técnicas cirúrgicas evoluíram muito. A gente busca cada dia mais naturalidade e individualização do tratamento. Então, as cirurgias são completamente diferentes. Entendi. Uma sai gordura, outra não. Meio E por aí. entendi. E essa pálpebra daqui, essa embaixo, você também faz cirurgia? A blefaroplastia, ela engloba tudo? Existe a blefaroplastia superior, onde a gente mexe aqui na pálpebra superior, e a blefaroplastia inferior, das pálpebras inferiores. No caso da pálpebra inferior, eu acho muito bacana isso, porque assim, com a evolução toda, a gente consegue fazer a cirurgia por via interna, retirar as bolsas de gordura por via posterior, sem mexer na pele da paciente. Então, isso é muito interessante porque não causa cicatriz aparente. Ai, que máximo. Lógico, tem algumas pacientes que a gente vai ter uma necessidade de retirar um excesso de pele, né? Que será feito e terá realmente uma cicatriz. Mas eu tenho associado muito o tratamento dessa pele. Então, eu retiro a bolsa de gordura por via interna e faço o tratamento dessa pele da pálpebra inferior com associação do laser de CO2 fracionado quando há indicação naquele tipo de pele. Entendi. Aí você une os dois. Isso. Aí o laser é no rosto todo e na pálpebra? Alguns pacientes a gente pode estender um pouco a aplicação do laser. O laser, eu tenho que tomar muito cuidado com o tipo de pele, né, com a idade do paciente. Então, assim, alguns pacientes têm indicação de fazer face total, outros a gente realmente aplica apenas na região periocular. E aí já rejuvenesce, de brinde. Então, Também. assim, é uma coisa bem legal a gente associar, né, a pacientes mais jovens que não têm excesso de pele, a gente consegue fazer essa retirada de bolsa de gordura via posterior, sem incisão na pele, sem cicatriz, e tratar essa pele dando uma leve retração, um rejuvenescimento na área. Agora, a pergunta que não quer calar, doutora Miriam. Muda o olhar? Olha, uma cirurgia bem executada não deve mudar o olhar. Lógico, nós temos alguns pontos que, quando a gente quer, né, mudar algo, a gente vai já direcionar para isso. Por exemplo, o paciente tem uma fenda palpebral reduzida, uma realptose que a gente fala, aquela margem da pálpebra superior já abaixo do ideal, né? A gente vai ter que reposicionar, abrir esse olhar. Assim como alguns pacientes já tem uma flacidez intensa da pálpebra inferior, a pálpebra inferior já começa a ficar um pouco mais caída, um pouco mais baixa, a gente pode sim reposicionar esse cantinho, deixar o olhar mais amendoado. Porém, num paciente e com características normais de abertura, de fechamento, uma blefaroplastia bem executada, ela não deve mudar esse olhar. Ou seja, aquela questão que a gente fala, eu tenho medo de ficar com o olho arregalado. Alguns pacientes chegam e falam, tenho medo de ficar com cara de quem fez cirurgia plástica, né? Esticado demais. Muita gente tem medo mesmo. Então, isso realmente não deve acontecer.
tá? Até porque o excesso existe, então você só vai tirar o excesso, não é isso? Realmente, tratar o que precisa. Também? Então, o Fox Eyes, né, nada mais é do que uma elevação da cauda da sobrancelha. Esse formato, o padrão, né, ideal, o belo da sobrancelha é o quê? Essa região lateral, que é a cauda, fica um pouquinho mais elevada do que a região central, que é a cabeça, né? Então, isso é um padrão belo. Porém, com essa questão toda estética, atual, tem algumas pessoas que querem uma elevação maior, né? Colocar essa cauda bem lá em cima. Inicialmente, os pacientes tentam fazer isso com a toxina botulínica, né? Isso. Que é um procedimento menos invasivo. Em alguns casos, realmente não funciona, né? Não fica como a pessoa gostaria. E aí, sim, a gente tem essas outras possibilidades. Fios, né? Existem uma variedade enorme de fios. Fios com uma durabilidade um pouco menor, alguns com uma durabilidade um pouco maior, né? E tem também a técnica cirúrgica para elevação de supercílio. Eu não falo nem Fox Eyes, eu gosto de falar muito assim em lifting de supercílio. Porque a gente pode estar fazendo essa cirurgia em pacientes que não têm uma posição natural, ou seja, aqueles pacientes que têm uma flacidez grande dessa região, que a gente percebe que a sobrancelha está muito baixa. Às vezes a pessoa chega querendo fazer uma blefaroplastia, achando que vai resolver a vida, e não é bem assim, né? Quando a gente tem um posicionamento muito baixo da sobrancelha, é indicado reposicioná-la antes ou adicionando junto à cirurgia de pálpebras, tá? Ah, entendi. Então, assim, esse Fox Eyes, ele é realmente para uma paciente que já tem uma sobrancelha num formato bacana e a pessoa quer fazer uma elevação um pouco maior, dar aquele olhar de raposa. E existe também o lifting de supercílio padrão, que é a pessoa que tem uma real necessidade de mudar esse formato. Ah, tá. Então, o que é o lift do supercílio? Qual é a diferença? É a mesma? O Fox Eyes é um tipo de lifting de supercílio, é um tipo de elevação de supercílio, mas buscando um formato bem elevado. Entendi. Tá? E a gente pode fazer o lifting de supercílio buscando apenas um reposicionamento daquela sobrancelha que já está bem caída. Ou seja, um resgate, né, dela. Então, assim, eu tenho indicado muito essa técnica, que eu falo lifting de supercílios, para pacientes que a gente já nota durante a avaliação que apenas a retirada do excesso de pele de pálpebras, apenas a cirurgia de blefaroplastia, não vai resolver totalmente o problema. E aí a gente associa cirurgicamente a elevação dessa sobrancelha. E a cirurgia é mais demorada? Sim, eu falo assim, é uma outra E é estética cirurgia. ou não? Sim, totalmente estética. Totalmente estética, né? Porém, eu falo assim, eu tenho pacientes que com mais idade, né? Que a gente percebe que a queda da sobrancelha é tão grande que acaba inclusive, atrapalhando o campo de visão. Eu não sei se você já chegou a ver pessoas dessa forma, sabe? Que a sobrancelha é tão baixa que acaba tendo um sagging aqui. Então, lógico, isso de alguma forma também vai começar a atrapalhar a qualidade de vida, a qualidade de visão lateral dessa pessoa. Então é importante fazer, dependendo do caso, né? Isso, tem casos que, inclusive, eu explico. Não dá para fazer uma coisa sem outra, sabe? Eu acho que tem que ser uma cirurgia casada, senão não dá um resultado esperado. Entendi. Homens também fazem? Ou só mulheres? Elevação de supercílio, normalmente não. Dificilmente homens querem, né? O padrão masculino já é um supercílio mais baixo. Mais baixo. Agora, a blefaroplastia, ela é muito procurada por homens. Eu vejo, assim, que os homens estão cada dia mais vaidosos, né? Não digo nenhuma vaidade exagerada, mas é que sim,
querem estar bem, né? Homens que já estão aí no mercado de trabalho, que têm sua vida, que se preocupam com uma aparência, né? E que querem estar bem. Então, assim, eu faço bastante blefaroplastia masculina. Ah, legal. E a blefaroplastia a laser, que você faz a blefaroplastia normal e tem a laser. Qual a diferença? Olha, como eu disse, a evolução das técnicas, né, ao longo dos anos, foi muito grande. Então, se a gente pegar aí uma blefaroplastia há 30 anos atrás, era uma blefaroplastia totalmente redutora, que a gente chama, né? Tirava-se muito a pele, muita gordura, né? As técnicas foram evoluindo, buscando a naturalidade. E recentemente, não tão recente assim, né? Algo a mais que a gente conseguiu adicionar à cirurgia é o uso do laser. O que o laser nos traz? Ele traz uma incisão mais precisa, então fazendo o corte com o laser, a gente consegue uma precisão maior. Uma cirurgia com um mínimo sangramento, ou seja, sangrando menos no intraoperatório, a gente vai ter um pós-operatório muito mais tranquilo, com menos edema, menos hematoma. Então, isso é bem interessante. E a gente consegue, além da realização da técnica cirúrgica, a gente consegue tratar essa pele. Então, isso é um ganho muito grande. Sim. O que antigamente a gente pensava, não, tem que tirar a pele, a gente faz isso cada vez menos, né? Então, nós somos cada vez mais conservadores na retirada de pele, principalmente da pálpebra inferior, para que não haja nenhum tipo de retração. E sim, tratar essa pele. Então, o laser me permite isso. Eu consigo fazer todo o corte e cauterização com o bisturi de laser, me dando uma precisão maior, menos sangramento, um pós-operatório mais confortável. E eu consigo, adicionalmente, tratar essa pele e tirar cada vez menos a pele da pálpebra inferior. Ah, que máximo. Então, evolução excelente. Eu acho uma associação fantástica. Você entra na clínica e sai no mesmo dia? Assim, a cirurgia é realizada em day hospital. Então, assim, é uma cirurgia com sedação. O que é uma sedação? É uma anestesia que você dorme, dá uma relaxadinha. E anestesia local, anestesia na pele. Ou seja, não tem intubação nenhuma. O paciente chega, pega o acesso venoso, toma um remedinho que vai relaxar. É acompanhada pelo anestesista o tempo todo. Então, o anestesista fica dentro da sala, acompanhando, monitorando esse paciente. E o tempo dessa cirurgia é variável, né? Leva de 1 a 2 horas e meia, dependendo aí da associação dos procedimentos que a gente vai fazer. O paciente já sai da sala acordado, fica um pouquinho em observação, uns 40, 50 minutos, no máximo 1 hora. Tá? O paciente se recupera rapidamente e vai para casa. Ah, então é super tranquilo. É bem tranquilo. E a anestesia também é tranquilo, você não sente dor, então não sente dor. É zero dor. Zero dor, o paciente não sente nada. E o pós? O pós também não tem dor. Uma grande dúvida que os pacientes me perguntam é sobre, vou ficar com o olho ocluído, tampado? Não. Já sai da cirurgia com os olhos abertos, a visão mantida. Sai inchado ou… Sai inchadinho, tá? Mas piora. Eu falo assim, não se assuste. Já sai daqui um pouquinho inchado e nas primeiras 24 a 48 horas, a tendência, inclusive, é aumentar esse edema e depois vai regredindo. Então, não é nada desconfortável, tá? Não tem dor, porém, lógico, fica feio, assusta. É uma região delicada, né? É uma região delicada, bem vascularizada. Então, assim, algum grau de edema e hematoma, todos os pacientes terão. Eu oriento que tire os primeiros 7 a 10 dias para cuidar mais desse pós-operatório. Então, essa questão assim, quanto tempo eu devo me ausentar do trabalho? Lógico, é muito relativo. Muitos pacientes estão aí em home office e dá para resolver várias coisas no computador, estando em casa.
Porém, o ideal é que o paciente tire de 7 a 10 dias para se dedicar a esse pós-operatório. Eu falo que os pacientes que tiram esses dias na dedicação do pós-operatório, eles se recuperam muito melhor, sabe? Entendi. São os pacientes que realmente seguem à risca todas as orientações, e isso faz toda a diferença. Agora sim, doutora Miriam, ele pode sair, ele pode tomar sol entre aspas, a luz, tem alguma contraindicação? Não, assim, exposição solar direta, não pode. Não pode. Tá? Inclusive, eu indico não exposição solar direta por 2 meses. Com 30 dias, a gente já libera o uso de protetor solar, dá para ter ficar um pouquinho mais tranquilo em relação a isso, usando protetor solar, óculos. Os primeiros 30 dias, eu não gosto de prescrever protetor solar na linha de cicatrização. Então, tem que ter um cuidado maior mesmo. Claro, fez uma cirurgia, né? Tem um pós. Então, não tem jeito. Sobre outra coisa que eu quero falar aqui, a cicatrização. É uma coisa assim que muita gente fica, ai, não vou fazer cirurgia por causa da cicatrização. Ai, meu Deus, vai ficar uma cicatriz na minha pele. E como é no olho, é uma coisa assim, né, que a gente pensa logo na cicatriz. Explica um pouquinho sobre isso. O que eu falo assim, é um medo grande, né? Imagine, você vai ter uma cicatriz ali para o resto da vida. É uma área fina, é uma área de ótima cicatrização. Então, assim, raramente a gente vai ter uma cicatrização muito feia, muito aparente. Eu nunca vi assim. Porém, assim, a cicatriz ela vai existir. Nem que seja mínima, uma liazinha fininha, existe. E o que eu mais oriento o paciente, tenha paciência, porque a cicatriz, qualquer cicatriz no nosso corpo, ela leva de 6 meses a 1 ano para chegar num padrão definitivo, né? Então, a cicatriz, ela com 30, 40 dias, ela vai estar bem evidente. Ela vai ser uma cicatriz avermelhada, mais elevada, e aí a gente vai tratando, a gente vai cuidando. Normalmente, de 3 a 6 meses, essa cicatriz vai estar bem imperceptível, ela vai estar legal, tá? Mas tem que ter uma paciência e uma linhazinha de cicatriz para o resto da vida. Por isso que aqueles pacientes muito jovens que me procuram, eu oriento muito, né? Você vai trocar uma dobra de pele por uma linha de cicatrização, que é uma linha de cicatrização muito boa, porém ela vai estar aí a vida toda. Então, a gente tem que ponderar o custo-benefício, o momento certo de estar realizando. Eu falo, hoje em dia nós temos uma variedade enorme de outros procedimentos estéticos, né? Máquinas maravilhosas, né? Então, o importante é o paciente estar cuidando, estar fazendo todo um skincare bacana nessa área, com tudo que a gente tem disponível, para realizar essa cirurgia o mais tardiamente possível. Claro. Agora, por exemplo, a cicatriz fica onde? O que você tá falando tanto, eu nunca vejo, assim, em algumas pessoas que eu conheço. É uma área que realmente, além da cicatrização na região ser muito favorável, ela fica numa localização muito boa, né? Que é aqui. Porque é aqui. Então, assim, se o paciente fechar os olhos, a gente vai conseguir identificar uma linhazinha. Ah, meu amor, mas com sombra. Porém, é isso. Com os olhos abertos. Com um corretivozinho. Isso, e é isso. Mulher gosta de maquiagem, inclusive faz a cirurgia para usar maquiagem. Que uma das grandes queixas que eu recebo é essa. Eu passo minha maquiagem e não aparece, né? Então, eu já tô tendo dificuldade de fazer minha maquiagem. No meu caso, é que a maquiagem craquela. Mas nesse seu caso, é pele. Não é qualidade de pele. Não é excesso de pele. Porque o craquelar da pele é uma pele flácida. Então, você tem que tratar essa pele. Já tratei. Não necessariamente a gente vai tirar a sua pele. Eu já preciso me consultar, doutora Miriam. De jeito nenhum. Você não faz. Então, assim, a maior Eu vou sorrir mais aqui pra você olhar melhor pra mim. Não. Então, é interessante. Os pacientes chegam e falam, eu não gosto dessas linhas. Isso são linhas de expressão. Isso aí é uma pele
que está com o envelhecimento, né, ficando um pouco mais marcada. Ou seja, a cirurgia não vai resolver o seu problema. Não resolve. O que resolve muito, os pacientes, assim, eu passo rímel borra em cima, eu passo uma sombra e nem parece que eu passei. Então, essa é uma grande queixa que a gente consegue melhorar. E a de baixo? É só quando cai mais, é? Quando tiver aquelas protusões, sabe aquelas bolsas de gordura bem evidentes? Isso acontece, pode ser por um fator genético, né? Porque algumas pacientes, eu falo, com 30 anos já tem aquela bolsinha. Eu tenho aparente. desde os 20 e tantos isso. Não a bolsinha, mas esse craquelado. Sim. E com o envelhecimento, todos os tecidos vão ficando mais frágeis, mais fracos. Todos nós temos 3 bolsas de gordura na pálpebra inferior. Temos 2 bolsas de gordura na pálpebra superior. Com o envelhecimento, esses tecidos, eles vão ficando mais fracos e essas bolsas, elas exteriorizam um pouco, elas ficam mais protusas. Então, assim, com o envelhecimento, é natural que as pessoas fiquem com aquelas bolsinhas inchadas aqui embaixo. Aí aquilo é gordura. Isso é gordura e isso a gente melhora muito, total, com a cirurgia. Entendi. Então, eu tô lascada. Pacientes que fazem blefaroplastia, pode fazer botox? Botox? Pode e deve. Inclusive, tem Eu vou pacientes- repetir. Posso que eu errei? Eu errei. Tá. Deixa eu te falar outra coisa Botox. que você pode perguntar, Mi, que eu lembrei aqui. Calma aí, me veio na cabeça e aí você pergunta do Botox. Fazer pela segunda vez. Massa. Tá. Show, show, show. Pacientes que fazem a cirurgia, podem fazer botox? Podem e devem. O que eu falo assim, a cirurgia não vai excluir a necessidade da aplicação do Botox. Então, inclusive, chegam pacientes, eu quero fazer cirurgia porque eu quero melhorar isso aqui. Isso aqui são pés de galinha. Lógico, você pode ter um excesso de pele que vai ser retirado e melhorado, porém, pés de galinha, continuar fazendo todos os tratamentos possíveis na área. Então, um skincare de cremes, aplicação de botox, muitas vezes aplicação de outros lasers na região. Nada Então, impede. Nada impede, inclusive é indicado. Então, a gente tem muito laser para estímulo de colágeno hoje, uma infinidade enorme, né? Além do laser de CO2 fracionado, existe aí Lifitera, Ultraform, Morpheus. Então, assim, é muito indicado que os pacientes continuem, mantenham todo esse tratamento. Entendi. Para que, com o envelhecimento, a pele não volte tão rápido, né? Tão rapidamente. Aí vem a pergunta. Pode-se fazer 2, 3 vezes? Sim, sim. Quando A pele volta? pode ser, porque imagine um paciente aí de uns 40 anos, né? Que realiza uma blefaroplastia. Aí com 50… Isso ao longo dos anos, envelhecimento daquela pele toda, é natural que haja necessidade de uma segunda cirurgia. Eu falo, a segunda, terceira cirurgia, ela nunca será como a cirurgia primária, tá? A gente já tem um tecido já de cicatrização, a gente já tem uma fibrose. É uma cirurgia que requer um pouco mais de cautela. Mas, se indicada, por que não fazer? Né? Então, assim, a gente tem todo um cuidado maior no intraoperatório, porém, a gente consegue, sim, fazer 2, 3 vezes a mesma cirurgia. E é importante falar que o Day Hospital é dentro do seu consultório, praticamente, né? O seu consultório, na verdade, é dentro do Day Hospital. Porque eu trabalho num hospital que é um hospital oftalmológico, né? Um Day Hospital de oftalmologia. Então, lá nós temos todas as áreas dentro da oftalmologia. Isso é importante falar, porque a pessoa tá com amparo ali, né? Isso. Então, assim, tem os especialistas, né? Na área de catarata, cirurgia refrativa, retina, glaucoma, oftalmopediatria. Então, a gente tem toda a equipe lá dentro e todas as cirurgias da clínica são realizadas lá. Então, a gente tem toda essa parte de hospital dia, o que é muito prático, né? Eu só trabalho lá, só opero lá, né?
E Então, pra assim, mim é muito prático. é super prático. Doutora Miriam, umas curiosidades que eu queria saber. Por exemplo, cílios postiços, cílios fio a fio. Eu já vi até no seu Instagram que você falou algumas coisas sobre isso. Você indica, não indica? O que é que você acha? Eu falo por causa da visão, tá, gente? Tudo aqui pela saúde ocular. E tem muitas mulheres que estão nos assistindo, tem algumas dúvidas sobre isso. Sim. E uma vez também eu vi que você falou sobre umas unhas que, tipo, teve uma vez que a pessoa quase rasgou. Eu falo assim, o cílio postiço, ele tem que ser muito bem aplicado, tá? Porque você sabe, usa uma colinha ali na região para colocar os cílios ali na área. Então, assim, essa colinha ela tem que ser de uma boa qualidade, tá? Para não levar nenhum tipo de alergia, de irritação. Então, assim, eu já peguei pacientes com alergia e que tem que tirar e tudo mais. E também a forma como colocado para não danificar o seu cílio, né? Então, isso é muito importante, porque você pode estar colocando ali um cílio artificial para embelezamento e danificando o seu natural. Entendi. Né? Então, assim, eu não contraindico, mas eu acho que tem que ser uma coisa muito bem feita. E tentar dar um descanso, né? Como tudo na vida, assim, eu falo, você não vai querer viver de cílios postiços o ano inteiro, a vida toda. Então, de repente, você coloca ali pontualmente para um verão, para passar uns 2 meses, né? E sempre com cuidado. E outra coisa, beach tênis, né? Eu sou a louca do beach tênis. E tá tendo muitas lesões, né? Nos olhos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E, além disso, a prevenção para o verão. O que é que se deve usar? Dicas aí. Então, o beach tênis, o grande problema do beach tênis é a areia, né? Como todos os esportes na E praia. a bola nos olhos. Também. Então, assim, todos esses esportes em praia, né? A areia pode realmente cair nos olhos. E a minha orientação é que realmente pare tudo, lava bem esses olhos, não coça, não tenta, né? Porque se você coçar os olhos, você pode, inclusive, machucar a córnea. Então, é importante, assim, caiu areia, para tudo, lava, lava, lava. Não saiu, ficou algum grãozinho de areia, tem que ir para a emergência oftalmológica para ser retirado, tá? E tem todas as questões da proteção, né? A utilização de óculos de proteção, isso é fundamental. E cuidados na praia, que você tinha me perguntado. Isso. Protetor solar, né? Porque Sempre. Essa exposição aos raios ultravioletas, eles não danificam só a pele, né? Dentro do olho, todas as estruturas envelhecem. Então, é muito importante a gente estar usando óculos escuro nessa exposição solar toda que a gente vive aqui na Bahia. Ah, verdade. Então, é importante isso. A blefaroplastia no verão, você consegue fazer tranquilamente? É o que eu falo, depende do veraneio da pessoa. Não vai poder ter exposição direta ao sol durante 2 meses. Então, é algo que a pessoa tem que estar atenta, né? Tenho viagens, não tenho? Como é que vai ser aí meu verão? Porém, sol na Bahia a gente tem o ano todo. O ano todo. Então, esse é um cuidado que vai ter qualquer época do ano. E eu tenho alguns pacientes que aproveitam essa fase para eu já estou de férias, tem um período meu de recesso. E aproveita para cuidar desse pós-operatório. Então, é uma coisa muito relativa. Sol não pode, porém, pode ser uma época ideal para a pessoa. Com certeza. Eu imagino que você já deve ter pegado vários pacientes aí que se olharam no espelho e falaram: nossa! Então, inclusive, assim, é uma coisa interessante que, com a pandemia, né, o uso de máscaras é uma área que ficou, assim, Evidente. total evidência. Então, as pessoas começaram a reparar, né? Verdade. Pessoas que, às vezes, não olhavam tanto, né? Não reparavam tanto. E que começaram a se importar com essa área como um todo. Então, eu falo, a gente se comunica muito com os olhos, né? A gente fala com os olhos, a gente sorri com os olhos. E com a pandemia, a gente observou mais que nunca isso.
Então, assim, é uma área que está em evidência, é uma área que requer cuidados e que as pessoas começaram a querer melhorar, né? Levantar a autoestima aí através dos olhos. Com certeza. E foi fundamental, né? Nessa época toda. E sempre foi, né? Sempre foi. Ai, adorei o papo. Foi super interessante, esclarecedor. Que bom, Mi. Eu adorei o convite. Ai, obrigada. Adorei. E vocês, por favor, marquem com a doutora Miriam lá no Hospital dos Olhos, que é incrível. Isso. Quando precisar, estou aqui. Obrigada. Foi um prazer. Beijo. Beijo.